Maravilha, vamos lá então. Para você que chegou depois do momento que nós já fizemos aqui a abertura desse momento de culto, agradecer você pela sua companhia. E o desejo do meu coração é que, junto com a sua família, você esteja desfrutando da paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui junto conosco nesta noite, reunidos em família, para a gente poder cultuar ao nosso Deus e iniciar mais uma série. E cria-se sempre no nosso coração que vai começar, ou que planeja, que sonha, que ora, pensando ao iniciar aqui um momento de reflexão, ao iniciar uma série de mensagens, sempre cria no nosso coração uma ansiedade, né? Para a gente poder conversar um pouquinho aqui, ainda mais quando vai se tratar de família, que é um assunto tão importante e que eu particularmente gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre família. E aí vale, para início da nossa conversa aqui, mencionar de onde vem esse tema, né? O tema geral, família em perigo. Vale a gente pensar. Seria menos mal, menos preocupante, se isso fosse algo atual, se as famílias estivessem em perigo e isso fosse algo atual. Muito pelo contrário. A instituição mais antiga, criada pelo próprio Deus, vem sofrendo ataques há muito tempo. E esses ataques, ou muito desses ataques, sofrem, fazem a família sofrer de maneira muito ruim. Faz com que os efeitos sejam terríveis. A família sempre esteve em perigo. Até porque, irmão, a minha família, a sua família, ela tem de zelar por valores estabelecidos por Deus. E ela está inserida em um sistema que tem como objetivo combater tudo o que vem de Deus. A família, essa instituição inserida por Deus, ela está inserida em um ambiente que visa combater tudo o que vem de Deus. E ela combate, a família luta quase que sozinha. E por que quase? Porque junto com a família, nós temos uma outra instituição, também criada por Deus, que é a igreja, que vem junto com ela, lutando para que possa vencer essa luta, essa batalha. E aí então a família e a igreja tendem a zelar pelos valores de Deus, pelos valores, pelos princípios do seu Criador. A igreja então luta sabendo que ela está em perigo, que corre esse risco. Portanto, nesses próximos 2 meses agora, aos domingos à noite, na tua casa, penso que daqui a alguns dias, quem sabe não o próximo domingo, outro domingo já teremos aqui irmãos presencialmente conosco, um número reduzido, sim, vai ser necessário. Mas iremos tratar desse assunto, família em perigo. Assuntos como perigos como consumismo, solidão, doenças emocionais, ceticismo, pluralismo, filhos. E por fim, lá no último domingo do mês de junho, preparando um momento especial para a glória de Deus, onde nós estaremos falando sobre o casamento. Um momento aqui diferente, um momento para ser voltado para o relacionamento a dois, para os casais. Esta é a ideia lá no fechamento, no último domingo do mês de junho. Esta é a ideia do nosso coração e que Deus nos permita estarmos juntos aqui também, tá bom? Então essa é a nossa série. Eu tenho certeza que Deus vai nos alertar, que Deus vai nos tratar, que Deus vai nos ensinar sobre os perigos que cercam a nossa família. E o primeiro tema que nós vamos conversar, você já viu aí, está na descrição do vídeo: proteja a sua família do secularismo. Aí você pode perguntar: pastor, eu nunca vi falar nesse negócio aí. A minha família não passa nem perto desse negócio de secularismo, então eu estou tranquilo, eu estou em paz, estou muito tranquilo mesmo. Então, em nosso secularismo, o que é isso, né? Em nosso tempo as pessoas têm vivido para o mundo e seguido os padrões do mundo. Essa maneira de viver em visão do mundo recebe o nome de secularismo. Eu estou atento àquilo que o mundo está falando, estou fazendo e eu sigo ele. Mas eu quero trazer para você uma definição mais abrangente do secularismo, que os dicionários trazem para nós, que é o modo de vida.
É o pensamento e seguido sem a referência de Deus. Olha que grave isso, meu irmão. O secularismo é o modo de vida, o modo de pensar sem a referência bíblica, sem a referência do padrão de Deus, ou até mesmo de qualquer religião. Mas no nosso caso, sem a referência bíblica da palavra de Deus. É importante a gente pensar nisso. A raiz da palavra latina refere-se, escute isso, eu achei interessante, a uma geração ou a uma era secular, que veio significar pertencente a uma era mundana. Mundana, que pensa naquilo que está voltado para as coisas terrenas, mundana. É uma cosmovisão, e não se assuste com essas palavras não, daqui a pouquinho a gente chega lá, mas é porque eu quis buscar no dicionário e traz para nós. A cosmovisão, ou seja, é uma visão de mundo, um estilo de vida que se inclina para o profano, inclina-se para fazer aquilo que é errado, mais do que para fazer aquilo que é sagrado. É uma vida concentrada no mais, ou concentrada no natural do que no sobrenatural. Pense comigo, e aí eu quero que você faça a leitura da sua casa. Eu não quero que você fique pensando lá na família do teu amigo agora, de trabalho. Não. Eu não queria que você agora ficasse pensando na família do diácono da tua igreja, do pastor, do presbítero. Não, eu queria que você pensasse na sua família, na tua casa, e se você está correndo risco. Se tem um perigo, se isso está acontecendo, se o secularismo não é um perigo a qual as nossas famílias estão passando. E o secularismo é uma abordagem não religiosa de uma vida individual e social. Temos visto um colapso, essa palavra está muito atual, um colapso nas estruturas tradicionais, tanto da família quanto da igreja. Vamos focar na família. A ciência, ela tem influenciado cada vez mais no pensamento contemporâneo. As pessoas cada vez mais pensam conforme aquilo que a ciência está dizendo. Estamos ouvindo falar muito disso também. Causando o quê? Uma busca desenfreada para aquilo que é a tecnologia e aquilo que a tecnologia oferece para mim. Faça a leitura da sua casa, da sua família, vai pensando comigo. Valores morais têm sido substituídos por desejos imorais. Cada vez mais são vistos pela sociedade em geral como coisas naturais aquilo que é profano, aquilo que é contra a palavra de Deus. Essa inclinação para o profano risco à saúde das nossas famílias. De modo que cada vez mais abrangente tem enfraquecendo a instituição família, aquela que deve manter os valores, até porque, irmãos, na família se molda o caráter das pessoas. O caráter das pessoas deve ser formado na família. Muito daquilo que você coloca em prática, você viu dentro da sua casa. Muito, eu não estou dizendo tudo, para que você fale assim, puxa pastor, o meu filho tem algumas coisas, ou eu pratico algumas coisas que eu nunca vi o meu pai e a minha mãe fazer. E essa leitura também é preciso ser feita. O apóstolo Paulo disse assim, já na época dele, que os dias são maus, os tempos são difíceis. Então nós vamos ver nesta noite alguns perigos relacionados ao secularismo que a Bíblia aponta para nós. E o secularismo, para mim, para que eu não entre nas outras reflexões que nós vamos ter nos domingos seguintes, eu foquei no pecado, que está relacionado, e você percebeu, essas palavrinhas que não são muito usuais, né? Secularismo, mundanismo. Está relacionado a uma vida e a um dos perigos que a nossa família corre, que é de viver uma vida de pecado. Pastor, mas todos nós somos pecadores. Na minha casa, a gente é pecador aqui. Eu sei. Na minha também. Na minha também. Mas não é porque nós cometemos erros e falhas que nós vamos nos contentar e viver da maneira com que o mundo tem ensinado para nós e achar que tudo é normal e natural. Esse é o problema das famílias. O secularismo ensina para mim que tudo é natural, irmão, tudo é normal. Ah, mas eu não faço mais isso, é normal.
Ah, mas na minha casa também já não faz mais isso aqui. Ah, na do fulano também não. É normal, pronto, é isso. Isso se estabelece um grande perigo, a secularização, uma maneira pecaminosa a qual as pessoas decidem viver, segundo o secularismo. Jesus disse assim: não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós vamos refletir nesta noite, irmão, sobre essa questão de família em perigo. Isso eu nunca tive que fazer em nenhuma reflexão que eu já fiz até hoje na minha vida. Não me lembro. Desta maneira, não. Ainda mais falando sobre família. Nós vamos na noite de hoje, e aí eu queria que você desse aquela ajeitada no sofá, ficasse muito tranquilo, com muita calma, sem pressa. E nós vamos passear na noite de hoje nos 10 mandamentos que estão baseados na palavra de Deus, lá em Êxodo 20. E se faz algum tempo a qual você não recorre a Êxodo 20, aos 10 mandamentos, e aí eu fiz a pergunta para mim em casa, orando e pedindo a Deus para que Deus me mostrasse que pecado ser tratado. São muitos os pecados que nós corremos o perigo, verdade? Faz sentido para a tua vida isso? São muitos os pecados que nós corremos o risco, e Deus, como uma luz daquela que brilha assim na nossa mente, sabe aquela luzinha que vem e não é uma ideia do Adriano? Uma ideia da parte de Deus, ele falou assim: fala com o povo a respeito dos meus mandamentos. Fala com o povo dos 10 mandamentos. Porque aí eu posso perguntar para você, aonde que nós olhamos para a Bíblia e baliza a gente para aquilo que é pecado, para aquilo que não é pecado. Ou melhor, aponta para nós aquilo que nós não devemos fazer. Os 10 mandamentos. Está em falta nas nossas casas, meus irmãos. As nossas famílias estão correndo um grave perigo de se secularizar, de se mundanizar, de viver uma vida natural de pecado. Vamos passear pelos 10 mandamentos, que não são apenas ordem expressa de Deus, mas acredite, é uma expressão do amor de Deus por nós. Os mandamentos são a expressão de Deus por nós, não são proibições para nos torturar, pelo contrário, são alertas protetores de um Pai amoroso, de um Pai que nos ama, de um Pai que quer o nosso melhor, de um Pai que quer que a gente viva uma vida santificada, separada. A respeito dos mandamentos de Deus, um teólogo disse assim, que eles nos protegem. Achei muito legal. Colocam uma barreira entre nós, escute isso, e aquilo que nos destruiria. E ele fecha o pensamento: eles nos protegem. Nós temos a sensação de que os mandamentos de Deus são simplesmente para nos colocarem em um canto e ir nos castigando ou torturando aquilo que nós não podemos fazer. Não, irmãos, uma expressão exata do amor de Deus, uma maneira com que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E aí, se fizermos a pergunta, aonde que a Bíblia sinaliza o que é pecado? E nós vamos ver nos 10 mandamentos. E aí agora eu quero dizer algo para você que eu diria para a igreja que a gente pastoreia aqui do Jardim Urano e também em Badibacite, mas de forma abrangente. Nós chegamos aí em muitas casas. Eu vi gente de Minas Gerais, vi gente do sul do Brasil, vi gente do norte do país. Está aí, chega o culto lá. Mas pastoralmente eu até mandei um texto hoje de manhã no grupo nas 2 igrejas que a gente pastoreia aqui. E se eu pudesse agora estar aqui com a minha igreja, a qual a gente serve, e eu diria para eles agora: irmão, sente-se aí, e se tem aquela conversa pastoral, a qual eu gostaria de ter com cada família. E quando fiquei até a madrugada colocando essa mensagem aqui, escrevendo sobre os 10 mandamentos, fazendo essa leitura com uma ótica familiar, e Deus colocando no nosso coração, e eu fui pensando em estar sentado em uma sala, podendo aconselhar uma família, podendo conversar com eles, e eu posso estar aqui com você agora. Não estamos unidos presencialmente, mas a internet, que é esse meio excelente de comunicação, deixa e permite eu chegar aí na tua casa para poder falar sobre esse perigo do secularismo. Então, vamos lá, pastor, porque são 10 mandamentos, afinal de contas. Por isso que eu disse para você hoje não ter pressa.
Por isso que eu disse para você não se apressar, porque, irmãos, a gente fica 2 horas na frente da televisão, às vezes assistindo um jogo de futebol. Se você, por exemplo, assiste, não é o seu caso, mas pode ser o caso de algum dos jovens que estão por aí, assiste, por exemplo, um jogo de futebol americano, que dura 3 horas e meia, e a pessoa fica lá, um filme, séries, às vezes você senta para poder assistir uma série, você assiste 10 episódios, cada episódio tem 50 minutos, faz as contas quanto que dá, e aí às vezes para a mensagem, para o evangelho, para aquilo que pode mudar a minha vida, nós queremos que seja 10, 15, 20 minutos, 30 no máximo. Eu queria pedir um pouco da sua atenção para a família, até porque, irmão, a nossa família está em perigo, e se tem alguém que pode fazer alguma coisa pela família, é você. Não espere que o governo, não espere que as autoridades tenham alguma atitude para proteger as nossas famílias, as nossas casas. Eles não estão nem aí para isso. Até porque eu disse, irmão, a igreja, a família está inserida em um ambiente que é contrário aos valores bíblicos. Nós temos que ser os defensores. Nós não estamos, irmãos, vivendo tempos de bonança e festa. Nós estamos vivendo um período de guerra, um período sombrio, um período de tempestades. O teaser nosso mostra isso, famílias que antes viviam momentos alegres, mas de repente o clima muda. Vem então uma tempestade e aquilo que dava certo agora já não dá mais certo. O perigo ele é iminente, irmãos, contra nossas casas. Lares têm sido destruídos pelo pecado. Ah, meu irmão, eu estava lendo Êxodo 20, e aí não é novidade para você, não é novidade para nós. Não é novidade para nenhum de nós, mas nós vamos por aqui hoje juntos. Eu disse para você, fica junto com a gente aí. Fica firme, junto com a sua família, com a tua casa, porque eu tenho certeza que Deus é poderoso para poder falar aos nossos corações, irmãos. Sobre os 10 mandamentos. E o primeiro deles vamos junto. Onde é que começa, pastor? Onde é que estão os 10 mandamentos? Se você não sabe, está em Êxodo capítulo 20. O versículo 1 já tem aqui Deus mostrando através de quem que ele está falando, mas é Deus que está falando. Depois Deus mostra para o povo que ele libertou o povo. E uma vez que o povo está livre, Deus traz a eles agora ordenanças, normas, regras para eles colocarem em prática na vida deles. Então no versículo 3, começa a ser escrita a primeira tábua dos mandamentos. Dividida em 2 tábuas. A primeira tábua vai ter 4 mandamentos. E a outra tábua terão o restante dos mandamentos. O primeiro deles diz assim: não terás outros deuses além de mim. Aí você pode falar assim: ufa, pastor, graças a Deus eu só creio no Senhor, só creio, e aqui em casa nós não temos nenhum outro Deus, não acreditamos em nada além de ti. Não temos outro Deus. E aí, por que será que Deus está falando isso para o povo lá? Para o povo de Canaã, irmão, esse negócio de ter só um Deus era algo que significava uma miséria. Para eles estão acostumados com algo que é fartura. E ter muitos deuses para eles era uma fartura. Por exemplo, eles têm o Deus maior deles, que era El, que é E-I-L, El, com a sua esposa Azera. E dela vem toda a sua prole. E aqueles eram os deuses que o povo servia. O principal deles, o primeiro deles é Baal. Então observe como que o povo que Deus está chamando para ele, o povo que Deus está formando, vem já de uma cultura completamente de muitos deuses. Agora Deus chega e fala para ele: não terão outros deuses além de mim. Mas aí você pode dizer: pastor, mas aqui na minha casa nós não temos, na minha família a gente não tem isso, esse risco eu não corro. Bom seria se nós não sofrêssemos desse problema, irmãos. Nós corremos o risco de incluir, irmãos, Deus na lista que nós temos de deuses. E aí é interessante você notar que não terá outros deuses além de mim. Eles corriam o risco, o povo daquela época corria o risco de ter outros deuses e de incluir Deus naquela lista deles. E aí você pode dizer, e eu vou repetir isso em alguns momentos aqui. Você pode dizer: pastor, eu não corro esse problema. A minha família não corre esse perigo, pastor. Aqui em casa nós não temos deuses. Aí você pode dizer: Deus me livre disso. É verdade, irmãos. Nós não temos mais ninguém nesse convívio nosso aqui, nas nossas famílias. Nós não corremos o risco de prestar adoração ou criar um altar para a deusa Afrodite. Que isso, pastor? Nem sei quem é Afrodite. Muito bem.
Você sabia que ela é considerada a deusa da beleza? Mas para muitos idolatram a beleza. Muitas pessoas desgastam a sua vida por conta da questão de fisionomia, se perdem. Eu não presto sacrifício a Afrodite, mas a beleza é o centro e é um Deus que eu tenho na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não vejo mais pais, e graças a Deus, sacrificando filhos a Moloque para ter prosperidade, que você sacrificava o filho a Moloque para ser próspero. Nós não temos isso, graças a Deus. No entanto, muitos pais, muitas mães, sacrificam os seus filhos em horas e horas e horas e horas de trabalho, querendo ganhar um pouco mais e deixando de cuidar e de estar mais tempo com os seus filhos, irmãos. Irmão, ninguém vai ser pai e mãe do seu filho, você sabia disso? Um carrinho de brinquedo, um celular, um tablet, isso outra pessoa pode dar de presente, mas o carinho de pai e mãe, ninguém pode dar, meu querido. Ninguém pode dar o carinho de pai e mãe. Nós não temos deuses, não criamos altares pequenos ao lado do altar para Deus nas nossas casas, mas muitas das vezes eles estão de maneira invisível nas nossas vidas. Não podemos deixar que nada ocupe o lugar de Deus, irmãos. O meu emprego não pode ocupar o lugar de Deus. Os meus relacionamentos com os meus amigos não podem ocupar o lugar de Deus. O meu dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus. Não terão outros deuses além de mim. Deus diz nada. E hoje, irmãos, aqueles deuses antigos, eu vou falar, nós estamos livres, mas e esses deuses modernos? E esses deuses atuais, da qual a gente pega da cultura e coloca na nossa vida e de maneira muito sorrateira? Porque é claro, irmãos, nós somos pessoas esclarecidas, dentro da nossa casa nós não temos deuses. Mas ao entanto nós colocamos e passamos a ter a razão da nossa existência em coisas físicas e materiais, e então passamos inclusive a tê-los como deuses nas nossas casas. Está muito ligado com o primeiro mandamento, e eu chego no segundo mandamento já, onde diz assim para mim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Olha como é abrangente. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto. É possível, será, ser um cristão e ainda assim ser um idólatra? Será que ainda é possível eu ter a minha casa, pastor, e aqui em casa todo mundo é batizado, e quem não é já está querendo ser batizado, e ainda assim a gente ser idólatra? Será que é possível? Se a resposta for nos mesmos moldes que tinha lá no povo de Canaã, na época em que estão recebendo as leis, não é possível não, eu quero dizer a você. Porque como eu já disse, afirmo, nós não temos altares construídos de adoração a deuses estranhos. Nós não fazemos imagem, irmãos. Não criamos essas imagens. Mas quando se fala em criar para nós ídolos, quando se fala de criar pessoas da qual nós devotamente seguimos, impensadamente seguimos e de alguma forma até veneramos, idolatramos. Tem um teólogo que diz assim, explica que estes ídolos atuais, eles não são visíveis. Eles estão ligados à atitude do coração, que desviam de Deus, desviam do Senhor e contamina o pensamento humano, tanto para ídolos visíveis e tangíveis. E isso podemos chamar de, eu já disse isso, ídolos modernos. Atualmente as pessoas não se prostram diante de uma estátua, eu já disse. Atualmente as pessoas não prestam sacrifício a deuses para alcançar a sua prosperidade. Tome cuidado, meu irmão, porque às vezes até são coisas boas e você transforma ela em ídolos. Por isso que eu disse que está muito ligado. Não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti de imagem de escultura, porque o propósito está em tirar Deus do foco, seja por uma imagem ou seja por um outro Deus. A proposta desse mandamento, e você vai ver que o terceiro está muito conectado com ele, é tirar Deus do centro da nossa vida, é tirar Deus do centro da nossa família,
é subtrair Deus, ou se não subtrair de uma vez, é colocar Ele de uma maneira bem pequenininha, quase imperceptível, mas a gente pensa que tem Deus. Esse é o maior problema, irmãos. É nós pensarmos, é nós vivemos enganados pensando que Deus é o centro das nossas vidas, mas nós estamos cheios de ídolos na nossa casa. Que isso, pastor? Irmãos, tem pessoas que o filho é um ídolo. Tem mulher que o esposo dela é um ídolo dela. E tem mulher, tem homem que o ídolo dele é a esposa. Está errado, meu irmão. Tem pessoas que o ídolo dele, que é qual idolatra, é o time de futebol. Tem pessoas que idolatram o trabalho dela, e se um dia ela chegar a perder esse trabalho dela, porque ela julga que dali vem tudo, então, e ela começa a colocar no lugar, porque para as coisas de Deus ela dedica o tempo meio de maneira relaxada, mas para o trabalho ela dedica todo o tempo da vida. Está errado, meu irmão. Isso é porque você tem aquilo como prioridade na sua vida. As nossas famílias pararam de priorizar a Deus e ergueram altares de adoração a ídolos estranhos dentro de suas casas. Essa é uma maneira disfarçada de ter ídolos dentro de nossas casas. Idolatram o trabalho, idolatram a sua família, idolatram um certo tipo de relacionamento, idolatram talvez até a placa de uma igreja. Irmãos, o mandamento diz: não farás para ti nenhum ídolo, irmãos. Não devemos idolatrar, nem a Deus nós idolatramos. A Deus nós adoramos, irmãos. A Deus nós reverenciamos. E aí está muito ligado à questão de reverência no terceiro mandamento, a qual eu já quero entrar com vocês, porque são 10, eu ainda estou no terceiro. Então fica firme aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Os mandamentos, irmãos, eles vêm numa sequência. Se você, e é óbvio, você sabe disso, né? Ele diz: não terás outro Deus além de mim. Aí ele vai aumentando, ó. Aí ele diz assim: não farás para ti nenhum ídolo na terra. Olha aí. E agora ele já tem aqui, inclusive, uma repreensão. Porque eu não vou ter por inocente aquele que fizer isso. Pastor, aqui a gente não brinca com o nome de Deus. O nome de Deus aqui nesta casa é um nome sagrado. A gente reverencia o nome de Deus. Aqui em casa não tem tipo de brincadeira, não. Aqui, se meu filho falar alguma coisa, uma piadinha ali, colocando o nome de Jesus Cristo, eu mando ele bater na boca. Imagina, né, que se fosse isso. Imagina se fosse algo dessa forma, uma blasfêmia assim. Imagine que as pessoas não tivessem nome. Imagina que os lugares não tivessem nome, as ruas não tivessem nome, e tudo fosse solto. Imagina como seria para que se identificasse. Imagina como seria para nós nos localizarmos. Os aplicativos que hoje não levam de um lugar para outro, com uma localização, com um nome. Hoje é muito fácil. Determinado lugar você coloca no aplicativo, ele te leva onde é. Imagine se não tivesse. No Antigo Testamento, dar nome a algo estava muito voltado não simplesmente para uma identificação, irmãos, mas dar o nome a algo no Antigo Testamento está ligado com algo que está relacionado ao caráter da pessoa. Deus fala assim: não tomem o meu nome em vão. Olha Deus falando para o povo: não falem o meu nome de maneira vã. Porque eu não vou ter por inocente aquele que tomaram o meu nome em vão, irmão. É muito triste quando a gente vê pessoas fazendo piadas. Foi Deus que falou, irmão. Se for uma ameaça do pastor Adriano, você fica tranquilo que não vai acontecer absolutamente nada. Mas foi Deus que disse assim, que ele não vai tomar por inocente quem brinca com o nome dele, porque o nome dele tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Deus exige respeito ao seu nome. E ele, sabendo que os ouvintes dele lá da época iriam ouvir o teu nome, Yavé, iriam respeitar, compreendiam o que significava o Yavé. Eles sabiam, porque está ligado à identidade de Deus, representa o caráter, representa a reputação de Deus, irmãos. Falar do nome de Deus significa estar falando do próprio Deus. O nome de Deus equivale à sua pessoa.
Gruden disse assim que os nomes bíblicos de Deus são diversas descrições do seu caráter. Por essa razão, o nome do Senhor aparece com diferentes nomes na Bíblia. Vários nomes dados a Deus pelas Escrituras indicam o que Ele é e o que Ele pode fazer na minha casa e na minha família, irmão. Nas nossas casas, nas nossas famílias, nós perdemos a noção muitas vezes do valor que há o nome de Deus. E aí parece que a gente está querendo trazer para um tradicionalismo. Nossa, pastor, que difícil, né? Não, irmãos. A verdade é que nós estamos achando tudo muito natural mesmo. A verdade é que nós estamos achando que é muito natural tomar o nome de Deus em vão. Desprezar o próprio Deus. Desprezar o nome de Deus é desprezar o próprio Deus. E Deus precisa ser honrado por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa nas nossas casas. Corremos o risco, estamos em perigo de deixar com que o nome de Deus seja dito em vão nas nossas casas. Desprezar o nome de Deus é desprezar o relacionamento com Ele. É deixar de lado o próprio Deus. É usar o nome de Deus para uma mentira, para um conto. É colocar o nome de Deus em meio a alguma coisa que você promete, inclusive toma Deus por testemunha. Alguma coisa às vezes que você está fazendo até de errado na tua casa, na tua vida. Desonramos o nome de Deus, tomamos o nome de Deus em vão quando nos dizemos cristãos e praticamos tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é equivocado. Chegamos ao quarto mandamento. Chegamos o versículo 8 de Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aqui, nesse mandamento, está sendo fechada a primeira tábua dos mandamentos escritas por Deus. Como eu já disse a você, lá na época dividida em duas tábuas. A primeira está sendo fechada. E observe como que o mandamento vem numa sequência. Olha, não terão outros deuses além de mim. Não façam para ti demais de escultura. Não tome o meu nome em vão. E lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí você vai falar, pastor, mas vocês são adventistas. Vocês são promessistas. É claro que vocês vão ressaltar a questão do sábado, irmãos. Ele está num conjunto de normas, de leis, a qual Deus nos chama para viver um momento diferente na nossa semana. Muitas famílias têm ignorado isso, irmãos. Quais as datas que você comemora aí? Tua esposa, ela gosta de marcar aquelas datas, não tem aquela data, aniversário de casamento, aniversário dela, não tem aquela data, não tem aquelas datas que você comemora. Quais datas você comemora? Pergunta a você, quais datas você comemora? E elas são importantes, né? São datas importantes na sua vida, ficam marcantes, sempre prepara alguma coisa especial. E agora com a ideia da internet, posta-se um texto, uma foto e por aí vai. Mas eu queria dizer a você que tem uma data importante em cada semana e que tem sido esquecido pelas nossas famílias, que tem sido deixado de lado, irmão, por pais, por mães, por famílias. Nós estamos correndo risco, irmão, estamos em perigo e estamos transgredindo o mandamento de Deus. Há um dia especial que nós não devemos ignorar nas nossas casas, um dia especial que nós não devemos ignorar nas nossas famílias, e esse dia é o sábado que Deus separou. Meu irmão, Deus é que é o legislador, e Ele estabeleceu. O legislador, aquele que fez a lei, escreveu assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Teve só um dia que Deus santificou, irmão, que foi o sábado. Não se trata de um dia qualquer, irmãos. É o único dia, eu já disse, santificado por Deus. É um dia abençoado. E para quem guarda esse dia, percebe que é um dia abençoado. Por que, pastor, que é abençoado? Porque nós podemos desfrutar dele. Não devemos ignorar. Muitas famílias de hoje, irmãos,
deixam de lado isso daqui. Muitas pessoas que se secularizaram, meu irmão. Se você antes tinha algumas coisas que você não praticava ao sábado e você começou a praticar, não é porque a igreja ensinou, porque a igreja deixou de falar, não. Porque na Bíblia está escrito desde sempre que você e a sua casa deveriam obedecer e você parou de obedecer. É porque você se mundanizou, irmão. É porque a nossa casa está se secularizando. É por isso que a gente está deixando de obedecer a Deus. Não é porque, mas na minha igreja não fala mais, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Você parou. Você não entende mais que é para ser desfrutado. Você ignora. Deus falou assim: nesse dia não farão nenhum trabalho. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, a gente para. Desfrute. Desfrute, meu irmão. Não fará nenhum trabalho. Sábado é um dia de descanso, de dedicação, de renovo, de adoração. De dedicação ao quê? À obra do Senhor. Dedicação à sua obra, dedicação ao melhor relacionamento com Deus. Ah, mas eu não estou indo na igreja, irmão. E eu também nem gosto de assistir a live aí da igreja. Não tem nenhuma live que eu gosto que não identifica comigo. Fica na tua casa então. Abre a Bíblia, ora, fala com Deus, jejua. Não invente desculpas. Não crie modinha porque não está tendo culto para ir para outros lugares e fazer as suas vontades. Você tem 6 dias para fazer a sua vontade. Você tem 6 dias, irmão, para trabalhar e ir atrás dos seus negócios. Mas no 7º dia, não. No 7º dia é para descansar, irmão. Isso aqui está fechado na Bíblia. A gente aqui brinca com essas coisas. A gente brinca. A gente brinca, irmão, a gente brinca. A gente acha que isso daqui é um negócio que já passou. É claro que acha, porque todo mundo está falando a mesma coisa. E a secularização traz isso para dentro da nossa casa. A gente acha normal. E a gente usa aquela frase terrível: ah, pastor, Deus conhece o meu coração. Para com isso, irmão. Às vezes nós somos gananciosos. Gananciosos mesmo. A gente abandona, a gente deixa de lado o mandamento de Deus. E ficamos doentes, irmãos. Não nos renovamos. Você sabia? Se você conseguir parar o sábado e descansar, renova a tua mente, renova o seu corpo, renova as suas forças. Tua família vai ser renovada. Nossa, pastor, porque o sábado é tão poderoso assim? Não, irmão. É porque você vai descansar mesmo. Você vai parar aquele dia de pensar nas suas coisas, nos seus negócios, naquela correria que você tem os outros 6 dias. Você vai parar. E Deus quer isso porque Deus te conhece melhor do que você. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, irmãos. Salomão escreveu assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo determinado para trabalhar são os 6 primeiros dias da semana. E depois que você trabalha os 6 dias da semana, no 7º dia você descansa. Você para. É um benefício. Você vai poder desfrutar junto da tua família. O mandamento está escrito assim: nem o teu filho vai trabalhar. Não está escrito lá? Nem o teu servo vai trabalhar, nem o teu animal vai trabalhar. Não está escrito isso aí, o mandamento é completo, irmão. O teu filho, a tua família. Ah, pastor, aqui em casa eu não trabalho, mas meu filho não tem problema não. Está errado. Aqui em casa nem o meu filho, nem eu, nem o meu animal de estimação. Aqui não trabalha ninguém, pastor. No sábado ninguém faz nada. E não exige da tua esposa que ela fica o dia inteirinho de sábado fazendo as coisas para você, não. E esposa, se o teu esposo estiver em casa, ele trabalhou a semana inteira no sábado, deixa ele descansar também. Faz mal para a família, só ficar pensando: ah, mas pastor, é o único dia que ele fica em casa no sábado, ele tem que fazer isso. Está errado, mano. Está errado, ele tem que melhorar a agenda dele. Ele pode ter um tempo para ele descansar também. Não exija do seu cônjuge que ele fique fazendo isso, aquilo. E o esposo também. E aí vice-versa. Eu penso que atrapalha no casamento. O relacionamento vai ficando desgastado. Uma porque nós estamos desobedecendo a Deus. E outra porque o relacionamento não é para ser feito dessa forma. Evite. Renove as suas forças. Renove. Adore a Deus, porque até a criação vai expressar adoração ao Senhor. Irmão, adore porque nós éramos escravos e agora nós somos livres. O povo de Deus tinha que lembrar de parar no 7º dia. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, eles vêm de um momento em que eles são escravos. E como escravos, eles não paravam nem um dia para descansar. Como escravos, eles não paravam para descansar. Deus falou: pronto, agora vocês não vão ter que trabalhar mais todo dia, de sol a sol. Não. Um dia vocês vão ter para descansar. Um dia vocês vão ter para poder renovar a vida de vocês. Um dia vocês vão parar para vir até a minha casa, me adorar. Irmãos, as nossas vidas, nós já perdemos o hábito de ir para a igreja no sábado. Tem gente que na hora do sábado de manhã, na hora da escola bíblica, está fazendo outras coisas.
Tem gente na hora da escola bíblica, na hora do culto, no sábado de manhã, está indo fazer outras coisas que não é aquilo que Deus pediu para ele, não é aquilo que Deus nos ordenou. Você inventou isso, e se você está fazendo, você está indo contra aquilo que é a palavra de Deus, você secularizou a tua família, você está secularizando a tua casa. Você está ensinando para a sua família que pode viver dessa forma, contrária à palavra de Deus. A Bíblia fala uma coisa e nós, na secularização, nós colocamos outra coisa dentro da nossa casa. Esquecemos de adorar a Deus porque nós somos livres. Irmão, eu não sou escravo não para trabalhar 7 dias da semana. Não sou escravo. O escravo lá, deles precisava trabalhar 7 dias da semana. Deus falou, ó, vocês são livres, agora no 7º dia você vai parar e vai descansar. Você para e fica tempo com a sua família, se renova. Você para e vem me adorar. Você para e vem e faz a tua vontade, descansa um pouco. Não nos seus negócios, não na sua vontade. Fechamos, portanto, aqui a primeira tábua dos mandamentos que está relacionado ao melhor relacionamento com Deus. E agora, para a gente poder fechar e começar e fechar a segunda tábua dos mandamentos. Estamos no 5º mandamento, onde diz assim a palavra de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e o Senhor teu Deus te dá. Oh, que bênção, que mandamento maravilhoso, a fim de que tenhas longa vida na terra que o teu Deus te dá. Mas a gente esquece que tem honra o teu pai e a tua mãe. Nós esquecemos disso. E aqui parece que é o mandamento que mais se encaixa, né, para o contexto familiar. Mas quando nós falamos de pecado, todos esses que nós acabamos de dizer, e aí nós chegamos no 5º mandamento, que abre, assim como o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, faz conexão com os outros 3 que vêm na sequência, na primeira tábua. Esse agora, o 5º mandamento, também abre para ensinar para nós como deve ser o relacionamento com as pessoas. Um relacionamento de honra, um relacionamento de respeito. Um relacionamento de honra é um relacionamento que percebe que a pessoa, que o pai e a mãe é responsável, então nós respeitamos, então nós honramos eles. E com as pessoas, o relacionamento com as pessoas, com o nosso próximo, também se baseia em honrar, em respeitar. Uma comunidade que não desrespeita pai e mãe, ela está fracassando, ela está deteriorando. Uma comunidade, irmãos, uma família, onde o pai e a mãe não é respeitado, ela está fracassada. Vai morrer mais cedo. Os dias não serão prolongados na terra. Diz a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando não, meu irmão. A aplicação desse mandamento para a nossa família é muito abrangente. Recebe um lugar de destaque em muitos mandamentos, vai dar o tom para os outros mandamentos aqui na sequência, trazendo um respeito. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Que bênção é isso daqui, irmão. Que maravilha. Quando a gente olha para a nossa família, nós precisamos tentar fazer essa leitura. E os pais têm que ensinar isso aqui para o filho. O filho tem que honrar o pai e a mãe. O assunto filhos vem lá na frente, nesta série. Lá na frente nós vamos falar sobre filhos. Mas o propósito de Deus é trazer a importância que aquelas pessoas daquela época lá, e nós temos que fazer a leitura lá em Canaã, naquele que estava recebendo a tábua da lei. Puxa, nós precisamos honrar o nosso pai. Honra, essa palavra é completamente fora de uso. Está completamente desatualizada. A sociedade, irmãos, atual, ela perdeu essas bases. As nossas famílias já não percebem mais o que é honrar o pai e a mãe. A base familiar, que é o pai e a mãe, elas foram perdidas. Por conta de um papel que muitas vezes o pai e a mãe deixam de ter. E por conta de uma desonra que os filhos praticam. Existe um pensador que diz que quem não respeita pai e mãe, não respeita ninguém. Puxa vida, eu fiquei pensando nisso. Se uma pessoa não é capaz de respeitar o pai e a mãe dele, e aí eu vou dizer algo aqui, por pior que talvez eles sejam, respeite-os.
Lutero diz assim a respeito desse mandamento, que neste mandamento encontramos a base para a organização da sociedade. Neste mandamento aqui encontramos a base para a organização da sociedade. Porque se eu respeito meu pai e minha mãe, eu sei eu devo respeitar. Em uma casa, em uma família, onde não há respeito, ela está correndo perigo. Em uma casa onde não se respeita pai e mãe, e eu também não quero me aprofundar muito aqui nesse mandamento, porque eu já disse, nós vamos conversar sobre isso mais lá adiante. É perigoso. Ao chegar no mandamento seguinte, Deus fala somente duas palavras. Ele fala, não matarás. E parece que dá um corte meio seco, né, da parte de Deus nos mandamentos, que aí ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue o seu dia na terra que Deus te dá. E aí logo em seguida ele fala, não matarás. Pastor, esse é mais um daqueles que eu não mato ninguém, graças a Deus, que nunca assassinei ninguém, nunca peguei numa arma, nunca pensei em matar ninguém. Não, pastor, pensar eu já até pensei. Isso é verdade. Disso eu já cometi, mas eu já pedi perdão para Deus, pastor. Eu já pedi perdão para Deus, porque a minha esposa às vezes ela faz uns negócios, o meu marido, pastor, às vezes faz assim, eu já até pensei, mas eu nunca fiz, pastor. Então tá bom, graças a Deus que você não praticou isso. Mas apesar do progresso humano, essa não é uma realidade, sabia? Foi feita uma pesquisa pelo IPEA, do ano de 2007 ao ano de 2017, 618 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. E vou trazer um dado alarmante para você, que a maioria dessas pessoas foram assassinadas, sabem que dia? Pelas estatísticas, e está lá na estatística, não é um povo adventista que fez a pesquisa, no sábado. Não sei te responder porque a pesquisa também não responde, mas está lá nos dados da pesquisa. Eu queria trazer e dizer isso aqui para você. Os índices de violência só crescem, só aumenta. Porém é importante fazermos uma leitura, além de uma leitura superficial, porque você pode dizer, pastor, aqui em casa a gente não mata ninguém, aqui em casa não tem problema com isso. Tem um historiador que conta uma história de duas famílias lá nos Estados Unidos, meados do século XVIII, a família Hatfields e McCoys. Os historiadores dizem assim, que o estopim da briga de dois membros da família foi por conta da propriedade de um porco. Um dizia que era dele, o outro dizia que era do outro. Ou melhor, um dizia que era dele, o outro dizia que o porco na verdade não era dele, era dele. Você entendeu? E eles brigaram. E por causa daquele porco, a briga durou 30 anos. 15 pessoas de ambas as famílias morreram, fora aqueles que foram machucados, agredidos. 30 anos durou a briga por conta daquele. Pastor, o que isso daí tem a ver? Isso tem a ver, irmão, que rivalidades, que intrigas ainda são criadas. Que isso ainda se repete em muitas casas, em muitos lares, em muitas famílias. Eu estou usando isso aqui para dizer para você que hoje tira-se a vida por conta de coisas banais. Nós não temos motivo nenhum para tirar a vida de ninguém. Nunca é nenhum motivo, o pior que seja. Nós não temos motivo para tirar a vida de ninguém. A Bíblia não é a favor. Eu já vi muitos cristãos falando, eu sou a favor da pena de morte, isso, aquilo, outro. Não, irmão, a Bíblia não é. Você pode ser, mas não diga que a Bíblia é e que Deus é. Não é. A maneira de fazer justiça lá na antiga aliança, tinha lá a maneira. Só que você tem que estudar o texto por completo. O que acontecia? Estude por completo. Mas no mandamento da lei de Deus diz, não matarás. Pastor, mas eu não mato ninguém. Tem político que mata, irmão. Quando você rouba, e lá no hospital falta um respirador para a pessoa, foi porque você roubou, isso é uma injustiça social. Você matou sim. E você vai pagar. Pastor, mas como é que vai provar isso aí, irmão? É diante de Deus, não é diante de mim. Pastor, mas aqui em casa também a gente não comete isso daí, não. E quando você agride alguém verbalmente, quando você fala alguma coisa verbal para aquela pessoa, você coloca a pessoa tão para baixo que a pessoa perde, inclusive, o desejo de viver. Porque às vezes a gente pode colocar assim, a gente não mata, mas dentro de casa isso aqui acontece muito. Esposas que são violentadas verbalmente, filhos que são agredidos verbalmente pelos seus pais. Isso é muito grave, meu irmão.
Estamos matando com a nossa língua. Tiago vai falar que a língua é uma arma mortífera, que mata, destila veneno para matar as pessoas. Não matarás. Às vezes nós estamos pensando em pegar uma arma e colocar na cabeça da pessoa. Nós não vamos fazer isso. Espero que não. Não vamos fazer. Mas, no entanto, a gente destila palavras que matam, que ferem, que as pessoas perdem, inclusive, o desejo pela vida. 7º mandamento. São 10, você sabe. E eu disse para você não ter pressa. Você está firme aí ainda. Noite de domingo, está aí, você já jantou. 7º mandamento. Chegamos em um mandamento também que vai tratar de família. Que diz, não adulterarás. O 7º mandamento expressa um cuidado enorme de Deus, apenas com 2 palavras. Mas que envolve, irmão, uma complexidade, e Deus estabeleceu uma aliança inviolável. Por mais que a sociedade, os filmes, os livros de romance tentam mostrar os relacionamentos abertos, como funciona. E eu vou revelar algo aqui para você. Vou contar algo para você aqui, irmão. Eu nem assisto. Quando eu vejo lá, que eu leio a sinopse do filme, que eu falo que lê lá e fala que está falando de um relacionamento aberto, que é um casal de namorado, que eles decidem trocar os casais para ver como é que funciona, eu nem assisto, eu nem dou ibope para um negócio desse. Porque é contra a palavra de Deus. A gente não pode, irmão, dar ibope para aquilo que é contra a palavra de Deus. Não podemos, irmãos. Eu não posso fazer isso daí. O filme mostra adultério. A novela mostra adultério. O programa mostra adultério. Eu vou assistir isso, irmão. Você vai trazer isso para dentro da tua casa. Parece que a gente está sendo radical o negócio, mas não é. A gente começa a brincar e secularizar. A gente começa a achar que tudo é natural. Ô, pastor, mas é tão legal. Olha aí. Olha o estilo de relacionamento. Pronto. Sabe o que eles estão ensinando? Que tudo dá certo. Que isso daí agora é bom. Eles estão ensinando que isso daí é uma maneira moderna de viver. Vai viver isso daí para lá, rapaz. Longe da minha família, longe da minha casa, longe dos meus filhos. Que eu não quero que aprendam a um relacionamento promíscuo, irmão. O relacionamento que Deus aprova é entre um homem e uma mulher. A Bíblia, irmão, e aí, eu não sei, e gera dislike, eu não sei o que tem. As 3, 4 vezes que nós falamos sobre, por exemplo, o homossexualismo aqui no programa, deu lá um monte de dislike. Eu não estou preocupado com like e dislike, não, irmão. Não estou nem aí com isso daí. Às vezes, e a gente coloca, e eu quero dizer para você, irmão, e me desculpa falar dessa forma, mas é porque a gente tem que falar aquilo que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, diz para mim, para você, para nós não adulterar. Pastor, mas eu não tenho outra mulher, mas você acessa a pornografia, poxa vida. O mundo está falando para você que pode, mas a plaquinha assim, ó, não adulterarás, Deus está dizendo para você, irmão, vai na contramão, meu amigo, vai na contramão do mundo. O mundo está dizendo que é bom, sai fora, irmão, vai acabar com o teu casamento. Para Deus, o que é certo é homem e mulher. O que passar disso aí é imoralidade sexual, fornicação, prostituição, adultério, incesto, homossexualismo masculino, lesbianismo. Isso aí é fora do padrão bíblico. É fora. E quando o adultério ocorre, irmão, seja por contato físico ou virtual, as consequências são devastadoras. Teve um conselheiro que ele escreveu assim, uma carta, colocando a lista daquilo que poderia acontecer quando se ele cometesse e ele ultrapassasse a linha e ele cometesse o adultério. Ele falou, olha o que ele escreve. Escuta isso aqui, irmão. Terei de olhar Jesus nos olhos um dia e dar conta dos meus atos. Vou inserir enorme sofrimento à minha esposa, que é a minha melhor amiga. Magoarei os meus filhos. Vou destruir o meu exemplo de credibilidade. E posso perder a minha esposa e os meus filhos para sempre. Isso tem que passar na mente de um homem. Isso tem que passar na mente de uma mulher. Quando ele estiver prestes a cometer um adultério. E ele volta atrás. Não cometa. Não cometa. Seja ele virtual, seja ele físico. Não cometa. Vivemos em uma sociedade hedonista que busca prazer a todo custo aqui e agora. E o diabo quer que você busque o prazer aqui e agora. Basta a tua esposa olhar para você diferente e naquela noite ela não estava bem ou ela não quis se relacionar com você, que hoje você com o terrível celular na sua mão fala, pronto, eu vou navegar aqui já que a minha esposa não quis. E aí você inventa uma desculpa e erra e peca. Isso é pecado, meu irmão. E o secularismo ensina para mim que é algo normal.
que é algo natural. Está errado, meu irmão. O diabo quer que você faça escolhas erradas e se perca nesse pecado. As nossas famílias estão se deteriorando, o número de divórcios aumenta, o número de casais que se separam aumentam, porque o número de pessoas que adulteram também aumentam, mas a palavra de Deus nos faz pensar em consequências do pecado. Eu tenho que pensar quais as consequências desse pecado e escolher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã, proteja a sua família. Às vezes parece que a gente fica focado no homem, mas acredite, infelizmente aumentou muito o número de adultério praticado por mulheres. Aumentou muito. O dos homens ainda é maior, mas aumentou muito. Depois de que as redes sociais começaram a inventar um monte de página disso, daquilo outro, tal, as mulheres passaram a acessar muito mais. Tem estados do nosso país que o maior número de acesso de logo lá que está logado em sites pornográficos não é de homem. É de mulheres. É muito perigoso. Isso é adultério. Você está pecando, você está errando. Fuja disso. É um perigo que a nossa família corre. Por isso que eu disse para vocês, quando Deus colocou no meu coração para falar de pecado, e aí eu fui para os mandamentos, eu falei, puxa vida, que é algo mais completo do que os mandamentos de Deus. Chegando aqui agora, meu irmão. Estou no 8º. Está acabando, na reta final já. Estamos nas últimas curvas. Não furtarás. Puxa, pastor, aqui em casa também não tem nenhum ladrão. Não tem ninguém que rouba aqui. Que bom. Eu nem estou dizendo que tenha ladrões aí mesmo, não. Mas Deus falou para o povo. Não furtarás. Não furtem. Estava muito voltado à questão das posses, porque lá não tinha hoje tudo cercado da maneira que é. E era muito natural as pessoas ir lá e furtar, pegar alguma coisa e colocar como posse dele. A gente não faz isso, irmão. Hoje a gente rouba de outro jeito. O furto vem de outra maneira. Quando a gente sonega imposto, você está roubando. Ah, pastor, mas o governo não reverte tudo para mim, irmão. Então tá bom. Então porque o governo está errado, você também vai errar. Não, mas eu não vou dar nota. Você já pensou, você chegar no final da tua vida e você está ensinando para os teus filhos, para os teus funcionários, para a pessoa que está junto com você, que pode sonegar, não tem problema. Irmão, não furtar é pagar o preço. Não furtar é pagar o preço porque você é cristão. De que adianta você ganhar R$100 numa sonegação de um imposto e você está assim, lameando no pecado? Do que adianta? O que é R$100, meu irmão? Ah, pastor, mas o meu não é só 100. É muito mais. Está errado, meu irmão. Quando a gente entra numa causa na justiça, esses dias eu vi um cristão falando, um pai de família falando que iria entrar numa causa, que queria que alguma coisa não desse certo na casa dele, para ver se ele ganhava uma causa na justiça. Oh, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Causas, quando você vai em busca de uma causa injusta. Quando você tem condições de se trabalhar, escute isso aqui, irmão. Quando você tem condições de se trabalhar e você vai, ajuda alguém para dar uma perícia para você do INSS e se aposenta, você está roubando. Para fechar esse mandamento aqui, quando você pega os 10%, que também era de Deus, e junta aos seus 90% e fica tudo para você, você está roubando também. Roubando a Deus. Você é um ladrão. Você está furtando, minha irmã. Você está furtando, meu irmão. Pai de família, filho, você que está aí, que recebe o teu salário, a tua mesada. Tudo isso daí é de Deus. Mas Deus fala assim, 90% você pode administrar. Os outros 10% não. Os 10% é meu. Ah, mas o pastor da igreja fala isso, eu não vou com a cara dele. Problema do pastor, meu irmão. Ah, mas fulano lá na região não está administrando, não sei o que tem. Problema deles. Problema é deles, meu irmão. Você está roubando, não furtarás. A Bíblia diz para nós, é mandamento de Deus. A igreja não inventou isso aqui, irmão. A igreja não inventou isso aqui. Famílias estão patinando porque roubam a Deus. Acham que, não, mas eu não posso, isso aqui. Ah, meu irmão. Aí depois a gente pede oração, a gente quer fazer culto da prosperidade, a gente quer fazer campanha, não sei disso, mas a gente rouba a Deus. A gente é ladrão e quer que o negócio prospera. Desculpe ser tão direto, mas é porque às vezes a gente fica sempre passando pano também e não funciona. Nas nossas casas tem gente roubando causas, sonegando, fazendo isso, dando um jeitinho brasileiro. Então tá bom, eu preciso te avisar, porque senão Deus depois cobra de mim.
Aí, pastor, mas eu não gostei. Também não posso fazer nada, irmãos. Um dos maiores defeitos, eu li isso hoje, Deus estava preparando meu coração. Um dos maiores defeitos que as pessoas têm é querer agradar todo mundo. Não posso querer te agradar, irmão. Eu tenho que agradar a Deus. E Deus fala assim para mim, é para mim também. Se você está roubando, Adriano, se você não devolver aquilo que é meu, você rouba, rapaz. Você é ladrão. É para mim isso daqui, irmão. A igreja, nós não gostamos, pastor, mas no culto da família, você vai falar isso, irmão. Porque esse é um dos perigos que a nossa família corre. Um dos perigos, nos tornarmos ladrões. Não dirás falso testemunho. Estou no 9º mandamento. Estamos acabando. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em tempo onde a fake news é moda, em tempo onde as fake news acontecem assim, a aplicação desse mandamento ela é importantíssima para a minha vida e para a sua vida. Importantíssima. Porque muitas pessoas, elas simplesmente falam, dão falsos testemunhos. Elas falam de maneira a desobedecer a palavra de Deus. E os princípios do 9º mandamento podem ser vistos de forma abrangente. Podendo incluir, sabe o que, irmão? Um exemplo que proíbe a gente de ficar criando intrigas. Boatos. Falsos boatos. Boatos maldosos que prejudicam o meu próximo. Ah, então, né, mas... Você viu fulano, rapaz? Fulano fez isso, aquilo outro. Eu não estava sabendo. Você já pensou fulano fazer isso daqui? Você já pensou o Beltrano fazer isso? Puxa vida, mas vamos orar por ele, né? Mas fulano... Às vezes dentro das nossas casas, irmãos, criam-se verdadeiras guerras por conta de conversas entre irmãos. Não dirás falso testemunho. Não diga nada, não invente um falso testemunho que vai prejudicar. Isso era muito grave lá na época deles, irmãos. Escuta isso aqui, escuta isso. Se lá na época de Canaã alguém dissesse um falso testemunho de alguém, e depois descobrisse que aquilo que ele disse é um falso testemunho, sabe o que acontecia com ele? Ele era morto. E vamos supor que eu inventava alguma coisa de alguém, e eu queria que alguma penalização ele tivesse. Sabe o que tinha que acontecer? Você tem que chamar 2 ou 3 testemunhas, porque não adiantava inventar um boato e colocar lá, não adiantava, não é igual hoje. Que a pessoa fala assim, eu vi tal, mas cadê a prova? Eu não provo. E a pessoa às vezes era até incriminada por conta daquele. Isso não existe, irmão. Não existia naquela época. Se você quisesse acusar alguém de algum fato, você precisava provar e ter testemunhas. A mentira é algo altamente destrutivo, irmãos. É terrível. E a gente mente com a maior facilidade. Certa vez uma professora foi começar a aula na escola, no sábado de manhã, para uma classe de adolescentes. E ela falou assim, sábado que vem eu quero que vocês leiam Marcos capítulo 17. Todo mundo lê Marcos capítulo 17, que é o que nós vamos conversar aqui na próxima aula. Passou a semana, ela chegou lá na classe de sábado na escola bíblica, e aí perguntou para os alunos dela, falou assim, gente, quem de vocês leu Marcos capítulo 17? Ela tinha 12 alunos, 10 levantaram a mão, falou assim, professor, eu li. Ela falou assim, muito bem, o nosso assunto a aplicação dele vai ser muito boa, porque Marcos só tem 16 capítulos, e nós vamos falar sobre mentira, e aí o assunto vai se encaixar para a maioria de vocês. Irmão, a gente mente na maior facilidade. Falso testemunho é mentir. Dentro de casa as pessoas contam mentiras. Ensinamos nossos filhos a mentir, ou o perigo da secularização da mentira, irmãos. Da fake news, não tem problema, é só uma brincadeirinha. Esses dias eu estava em uma rede social e eu vi uma informação, eu cliquei, e eu falei, puxa, será que isso aconteceu? E comecei a pesquisar em outro lugar. Aí deu um estalo assim, falou, deixa eu ver o que é isso. Aí eu estava lá, fui trollado. O site que postou já está lá, é fake news do futebol, fake news da notícia. Eles postam notícias falsas e tem lá um monte de gente que replica, que vai. Quantas pessoas que... E aí eu quero dizer para você que a gente vai tornando um negócio natural. A gente vai tornando algo comum. A gente vai secularizando. A gente vai dizendo que o pecado não tem problema. Para que fofoca, irmão. Para de xingar. Para de ser maledicente, para de ofender. Tira a mentira do seu vocabulário. Tira a mentira do seu vocabulário. Tem pessoas que já nem sentem mais o peso da mentira.
Tem pessoas que nem sentem mais. Não diga falso testemunho contra ninguém. 10º e último mandamento, para poder fechar com vocês aqui, a gente orar em família. Orar junto. Pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Olha aqui que interessante para poder fechar os mandamentos de Deus, o que Deus coloca para nós. E quando a gente olha para esse mandamento, estamos diante daquele que pode enganar, que é o mais enganoso, porque às vezes ele não se transforma em algo prático. A pessoa vive a vida inteirinha dela só cobiçando as coisas dos outros. Ele não se torna prático. Ele não vem para a prática. Ele não, entendeu? Ele vive a vida inteirinha dele cobiçando aquilo que é do outro. Isso é muito grave. No próprio mandamento, Deus destaca 3 objetos: a casa, a mulher e os servos e os animais. Aqui está relacionado a isso. Está relacionado com o calcanhar de Aquiles das nossas famílias. Uma busca desenfreada por dinheiro, por sexo e por poder. Aonde está escrito isso aí no mandamento, pastor? Quando Deus fala assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Você olha para a casa do teu próximo, olha para a casa do teu amigo e fala, nossa, eu queria ter uma casa era dessa. Meu Deus, nossa. Por quê? Porque você tem vontade, você cobiça porque você quer dinheiro. O apego do ser humano é que ele tem aquele dinheiro, ele queria aquela casa, ele queria aquele carro, ele queria aquilo dele. Então ele cobiça, ele inveja, e ele vive com aquilo no coração dele sempre, ele sofre com aquilo ali, irmão. Ele sofre, e tem famílias, irmãos, que vivem em torno da vida dos outros. Você já assistiu aquele filme Parasita? Esses dias eu assisti esse filme Parasita. Irmão, a família mora num lugar terrível, num cubículo lá. Acho que é China, aquele filme gravado. É China ou é coreano? Desculpe aqui, eu não me lembro. Eu atentei para a história e assisti o filme, mas eles moram lá num... E aí, irmão, o que acontece? Eles olham para aquilo que a outra família tem e eles começam a cobiçar tudo o que aquela família tem. Aquele filme é coreano, ô Léo? Coreano. Não é chinês, não. E aí tem lá o filme. E aí eu fiquei pensando que o filme Parasita ia falar de alguma coisa relacionada ao coronavírus, né? Aí eu fui ver, não tem nada disso, não. É uma família que vai parasitar em outra. E vai acontecer um monte de coisa. E por que eu estou colocando isso aqui para você, irmão? Porque às vezes nós vamos nos tornando parasita da vida dos outros. Ah, irmão. Deus tem programado para mim. O que Deus tem programado para mim é para mim. E ninguém vai tomar. Não cobice a casa dos outros. Aí Deus fala, esse é o desejo pelo dinheiro. Pode matar muitas pessoas, muitas famílias sofrendo. Aí tem aqueles que desejam o desejo pelo sexo. Que aí Deus fala assim, aqui na Bíblia, no mandamento, fala assim, não deseja a mulher do próximo. Não é isso que fala? Não deseje a mulher, não cobice a mulher do teu próximo. Não cobice o marido daquela pessoa que é tua amiga, minha irmã. É pecado cobiçar, além do pecado do adultério, que tem lá relacionado, já está aqui na lista dos mandamentos, não podemos cobiçar a mulher do próximo, não podemos cobiçar o marido de ninguém, não podemos cobiçar, irmãos. A Bíblia coloca para nós que isso é pecado, mas isso é o desejo desenfreado do ser humano por sexo, que fica arraigado no coração e ele nunca está satisfeito. Aqui nasce aquele sentimento do descontentamento que é tão presente nos nossos dias. Ele nunca está contente com a esposa dele, ele nunca está contente com a casa dele, ele nunca está contente com as coisas que ele tem, e ele começa a viver uma vida de cobiça, de inveja, terrível para a vida dele. Muita gente se perde nisso. Mas aí, pastor, o que tem a ver a questão aqui de cobiçar o servo e a serva? Isso aqui na minha casa tal. Sabe o que acontece? Porque às vezes você não tem alguém na tua casa para poder lhe servir. É você que tem que fazer todas as coisas. Você tem que lavar, passar, cozinhar. Aí você olha aquela pessoa e ela tem um servo. Você fala, puxa, queria tanto ter um servo. Sabe por quê? É o desejo pelo poder. É o desejo de estar assentado e ter alguém para lhe servir. O ser humano, ele é dominado pelo desejo, pelo dinheiro
Ele é dominado pelo desejo do sexo e do poder. Deus deixa isso muito claro para mim aqui nesse 10º mandamento. Não cobice a casa, a mulher, e não cobice os servos. Porque é o desejo de ser servido, o desejo de ter poder. Livre-se desse mal que nas nossas casas, que nas nossas famílias não tenham esse problema. Não tenham pessoas na nossa casa que fiquem sempre olhando para a grama do vizinho. Que a gente esteja feliz com o que está na nossa mesa. Que a gente esteja feliz com aquilo que nós temos na nossa casa. A internet se tornou um meio muito terrível de aflorar e de mostrar para as pessoas um estilo de vida muitas vezes equivocado. E aí a gente quer copiar aquilo, mas às vezes a gente nem tem condição. E às vezes você vive uma vida inteira sua sofrendo porque você está correndo atrás dos bens que a outra pessoa tem. E que Deus não tem projetado para você. E você vai sofrer com isso. Atrás da casa da pessoa, atrás da mulher dele, atrás dos servos e das pessoas que servem ele. Você está errado, irmão. Viva a tua vida em família, meu irmão. Desfrute da tua vida em família. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o Senhor seu Deus, está lá os primeiros 4 mandamentos. E depois tem os outros 6. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, que ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a nossa família. O secularismo ensina que família você pode tratar de qualquer forma. A Bíblia ensina que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, que eu não tenho que trair a minha esposa, que eu tenho que viver bem com os meus filhos, que eu não tenho que ser maldizente com ninguém. A Bíblia ensina isso para mim. Se tem alguém correndo perigo aí na sua casa, se a tua família está correndo perigo, peça ajuda. Quando alguém está correndo perigo, não é isso que a gente faz, a gente não pede ajuda, peça ajuda. Essa noite nós vamos pedir ajuda, irmãos. Nós vamos pedir ajuda contra esse mal que assola as nossas famílias, que é o pecado. Nas nossas famílias nós não vamos mais viver em pecado. O secularismo não vai tomar conta das nossas casas, não, irmãos. Em nome de Jesus, as nossas casas não serão tomadas. Nós vamos socorrer as nossas famílias. Nós vamos socorrer as nossas famílias, irmãos. É Deus, através da ação do Espírito Santo, que vai fazer grandes coisas. É Deus que vai fazer grandes coisas nas nossas famílias, na nossa casa. É Deus, através da ação do Espírito Santo, meu irmão, que vai fazer grandes coisas. É Deus que vai fazer. Está correndo risco. E nessa semana ficou muito claro para mim, o Espírito Santo falando ao meu coração. Compartilhei isso com um pequeno grupo nosso na sexta-feira à noite. A tua família não está sozinha, meu irmão. Nós não estamos órfãos. Nós não estamos abandonados. Há um perigo, parece muito difícil, o pecado é terrível. Sim, mas nós não estamos órfãos. O Espírito Santo de Deus é aquele que é o maior interessado em nos ajudar a superar todas as dificuldades que a nossa família está enfrentando. Junto com a sua família agora. Pode vir aqui a moçada da música, pode chegar aqui. A gente fica sempre assim, meio apreensivo. Pode vir aqui o pessoal da música. Eu quero orar com você agora. Depois a gente vai cantar. Pastor, mas vamos orar? Agora como? Pela minha família. Nós vamos começar o mês da família pedindo perdão. Queria até que os PA tivessem aberto para mim ouvir o que está sendo tocado no fundo, para eu poder acompanhar, mas não tem problema não, fica tranquilo, tá? Fique em paz. Bom, nós precisamos, agora diante disso daqui, pastor, mas não encaixa na minha vida, não pedir perdão. Sim, começar o mês da família pedindo perdão. O Léo está aqui junto comigo agora, vou pegar ele aqui. O Léo está aqui. Ele vai agora orar, ele vai falar assim: perdão, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu faço um monte de coisa que eu não deveria fazer, Senhor. Irmão, o teu vizinho não vai pedir perdão pelos erros que você pratica. Olha para a tua casa aí, meu querido. Essa instituição criada por Deus há séculos e séculos atrás.
Você não vai defender, você não vai lutar por ela. Você não vai começar, e essa primeira mensagem de hoje é para que você reveja as suas atitudes, para que você faça uma leitura do seu, da maneira com que você está vivendo. Olhar para os 10 mandamentos deve mostrar para nós, falar, puxa vida, tem um monte de mandamento aqui que não dá para miticar não. Coloca no checklist aí, vê se você consegue fechar a lista. Não, pastor, tem aqui uns 3, 4 que eu não estou conseguindo. Peça ajuda. Para quem, pastor? Para o Espírito Santo, meu irmão. Para o Espírito Santo de Deus, que é o Deus presente conosco, que é o outro Consolador, que Jesus Cristo falou, eu não vou deixar vocês órfãos. As nossas famílias, irmãos, o pecado é terrível, mas nossas famílias não estão abandonadas. O Espírito Santo de Deus é sobre as nossas famílias. Há um perigo, mas há quem possa ajudar as nossas famílias também. O perigo é real, ele é iminente, mas Deus pode ajudar. Comece pedindo perdão. Senhor amado, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia porque muitos têm tido outros deuses. Tem misericórdia porque muitos têm criado ídolos. Tem misericórdia porque muitos têm tomado o teu nome em vão. Tem misericórdia porque não temos lembrado do dia de sábado. Tem misericórdia porque não temos honrado, porque temos matado. Tem misericórdia porque muitos furtam. Tem misericórdia porque muitos adulteram. Tem misericórdia, meu Deus, porque temos dito falso testemunho. Tem misericórdia porque cobiçamos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, perdoa. Perdoa a minha casa, perdoa a minha família. Ajuda para que eu possa melhorar. Ajuda para que eu possa enxergar no Senhor, aquele que tem poder para transformar e cuidar da minha casa e da minha família. Senhor, trabalha, Pai. Que nós possamos dedicar tempo mais de oração. Que nós possamos dedicar mais tempo de devoção à Tua Palavra. Para purificar as nossas famílias e deixar de fora da nossa casa o secularismo, Senhor. O mundanismo, o pecado. Não podemos ser famílias, meu Deus, que estão contaminadas pelo pecado. Não, ajuda, Pai. Há um pedido de ajuda escrito, meu Deus eterno, dito por cada família esta noite. Socorro, meu Deus. Os raios, as trovoadas que estão aí fora, relacionados ao pecado, nos dão medo. Nos ajuda. Acalma o nosso coração, a nossa alma, para a gente poder entender que o Senhor está no controle disso. Mas ajuda a gente também a ter atitude digna de cristão, de um pai de família, de uma mãe, de filho, que entende o perigo e atenta para a Tua Palavra e vive conforme o Senhor quiser. Abençoa cada casa, cada família. Começamos, meu Deus eterno, esse momento de reflexão sobre famílias, pedindo perdão. Perdão por nossos pecados, Senhor. Seja conosco, abençoe cada casa, cada família em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.